nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meditação do dia 9 de maio de 1899. Lamentos, petições, colóquio com Jesus. Luísa, neste dia, estava sentindo uma aflição, porque Jesus não havia aparecido para conversar com ela, até que ele veio. Então, ela perguntou se ele não a amava mais, porque não estava enviando para ela os sofrimentos que ele costumava permitir que ela sentisse como alma vítima e que fazia com que os castigos fossem diminuídos, colocando nela, na Luísa, as amarguras dele. Jesus respondeu que se ele fizesse isso, libertando ela desse estado de sofrimento, a justiça dele se derramaria com toda a sua ira, porque não encontraria ninguém que se opusesse a ela. Luísa, ao se resignar à vontade divina, aceitando sofrer para que a ira de Deus fosse aplacada e os castigos sobre a humanidade fossem diminuídos, era a forma que Jesus queria desabafar todo tipo de ofensa, desprezo e todo o mal feito pela humanidade, que quer somente fazer a sua própria vontade, desobedecendo e saindo da ordem que foram criadas, tomando a rédea de suas vidas e não querendo Jesus na vida delas, desrespeitando seus mandamentos e ensinamentos que foram feitos para o nosso bem e salvação de nossas almas. Na divina vontade nós temos total obediência e amor por tudo que nos acontece, nos pequenos atos, fazemos por Jesus, com Jesus e em Jesus, pois Ele vive em nossos corações e desejamos, como Luísa, reparar todas as ofensas que Ele recebe constantemente daqueles que não vivem e não fazem a vontade de Deus. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Neste dia em que Jesus se fazia ver por Luísa, ele se mostra aflito e a fez sair dela mesma no chamado giro da alma, quando a alma de Luísa saía do corpo dela e Jesus a levava para vários lugares. E neste dia, ele fez com que a alma dela visse as ofensas que ele recebia. E ela pediu para que Jesus voltasse a derramar sobre ela as amarguras dele, os sofrimentos dele, porque derramando sobre sobre ela os sofrimentos dele, ela aliviava esses sofrimentos.
Jesus responde outra coisa, dizendo que a caridade só é perfeita quando é feita com o único fim de agradar a Ele. E então é verdadeira e é reconhecida por Ele quando esta caridade está despojada de tudo. Jesus volta a falar sobre a reta intenção ao se fazer alguma obra de caridade, pois só agrada a Ele quem se despoja, ou seja, quem não tem intenção de ser reconhecido pela obra que fez, quem tem o único objetivo de fazer com amor a Ele, totalmente desapegado de si mesmo, de amor próprio, de orgulho, de querer ganhar algo em troca. Na divina vontade, tudo o que se faz é por amor a Jesus, amor às almas, e somente para agradar a Ele. Não se tem amor próprio, não se busca reconhecimentos ou méritos, somente a glória de Deus em tudo. Luísa volta a pedir para Jesus que as amarguras dele fossem derramadas nela, e assim ele fez, mas primeiro ele derrama as doçuras e fala que em seguida virão as amarguras. Me lembro de ter lido um outro livro que meditamos, que acontecia sempre com Jesus e com Nossa Senhora, de constantemente receberem doçuras e amarguras o tempo todo. Por exemplo, quando Jesus se encontrava com a sua mãe, era a maior alegria e felicidade para ele e para ela. Isso era a doçura que acontecia com eles, mas logo em seguida vinha a amargura, que era, por exemplo, na paixão de Jesus, nos momentos em que o nosso Senhor chegava próximo, nos momentos em que Nossa Senhora chegava próximo a ele, os soldados impediam que se falassem e até se olhassem por muito tempo. Em nossas vidas acontece de termos momentos de doçuras e amarguras, mas para quem vive na divina vontade, tudo aceita e agradece. Tudo é vontade de Deus e tem um propósito que quase sempre desconhecemos, mas que sabemos que devemos nos resignar em aceitar e que, como Luísa queria, nós também desejamos aliviar o sofrimento de Jesus, que tem mais amarguras que doçuras em sua vida e sofre com os desprezos todo o tempo. Amém.